Meus queridos irmãos, então nós vamos iniciar o culto desta noite, orando ao Senhor, e vamos lembrar de orar pela irmã Francisca e a irmã Yolanda. Viajaram agora à tarde, né, irmão Luiz? Para o interior do estado, para acompanharem o momento de enfermidade da mãe da irmã Yolanda. Vamos orar por elas e também pela mãe da irmã Yolanda. E vamos também agradecer este dia que o Senhor nos concedeu. Estamos aqui, graças a Deus. Muitos irmãos estão em suas casas agora. A maioria, eu diria, até por recomendação mesmo dos protocolos deste momento. Então, vamos orar. Você que está em casa, você que está aqui, vamos orar ao Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, em cuja presença nos encontramos agora e elevamos, e a quem nós elevamos os nossos pensamentos e as nossas orações. Pai Santo, o Senhor sabe que nenhum outro é para nós o que o Senhor é. E nós somos muito gratos, ó Deus, porque o Senhor tem nos concedido mais este dia. E durante este dia, até aqui, o Senhor nos guardou e nos sustentou, ó Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem dado a nós durante este dia. E agora oramos por todos os teus servos que estão em casa também, agora participando deste culto, Senhor. Não deixa que a cozinha, o alimento, a televisão ou outro seja motivo de dispersão dos teus servos, mas que todos agora estejamos reunidos na sua presença como igreja, adorando ao Senhor. Lembramos dos teus filhos que estão enfermos, que o Senhor continue assistindo os seus servos, restaurando a sua saúde. Oramos pela irmã Francisca, irmã Yolanda, que viajaram, Senhor, na tarde deste dia, para acompanharem um membro de sua família que está enfermo no interior. Peço que o Senhor cuide das suas servas, que elas voltem em paz e segurança para esta cidade, Pai. Toma de conta, Senhor, das nossas vidas, perdoa os nossos pecados e usa-nos para o fim que o Senhor assim bem desejar. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora louvar a Deus com o hino de número 148. Logo em seguida nós vamos continuar louvando a Deus com os casal aqui, irmão Joelson e a irmã Juliane. Então você que tem o cantor cristão, abra no hino de número 148. Ele fala de oração, bendita a hora de oração. E hoje nós falaremos sobre a oração. Estamos falando sobre o tema as grandes orações da Bíblia, algumas das grandes orações da Bíblia. Vimos um pouco sobre a oração de Abacuque e agora vamos ver um pouco sobre a oração do profeta Jonas. E vamos louvar a Deus nesta hora. Alguém tem o cantor? Abriu? Muito bem. Vamos louvar ao Senhor. Bendita a hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e sobrepuja toda dor. O auxílio do Senhor em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor.
Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita hora de oração, produto só da devoção, que eleva ao céu o seu odor, em doce cheiro a meu Senhor. E fim da hora da aflição, os dias maus, a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de doçor. Desejo a vida que finda, com fé, amor, constante orar, depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Depois da morte do pavor, então será sim só louvor. Então, amados, como nós sabemos e muito bem retrata este hino, na sua letra, a hora de oração é uma hora bendita. Eu gostaria que nós, mais uma vez, elevássemos os nossos pensamentos ao Senhor e orássemos a Ele. Queremos pedir agora em favor do povo brasileiro, né, do povo de todo mundo que está enfrentando esta experiência, creio que jamais imaginada por qualquer que seja, mas a verdade é que estamos hoje vivendo e aparentemente em alguns lugares já está um pouco mais calmo, mas há outros lugares que está em franca ascensão a proliferação desta doença tão má. Então nós vamos orar agora e pedir a Deus que intervenha nesta pandemia, que guarde o seu povo deste mal, que restaure aqueles que já estão acometidos e que não permita que outros sejam contaminados. Vamos orar para que Deus dê fim a esta pandemia. Que Deus abençoe aqueles que estão trabalhando, creio eu, dia e noite, em busca de uma solução humana da ciência, que é a vacina. Vamos orar por eles, porque a sabedoria está em Deus, né? E a sabedoria vem de Deus. Então vamos orar pelos cientistas que estão trabalhando dia e noite para descobrir uma vacina o quanto antes. Eu quero convidar alguém para vir orar, mas como temos apenas 2 microfones, e um eu vou usar e o outro a cantora vai usar, então ela vai orar, né, irmã Juliane? E vai nos dirigir, melhor dizendo, nesse momento de oração, porque ela vai pegar naquele microfone e eu nesse. Não pode compartilhar o microfone, né? Irmã Juliane, por gentileza, faça essa oração e todos nós a acompanharemos, orando em favor do fim desta crise, desta pandemia. Oremos. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos na tua casa, Senhor,
louvando e adorando o teu santo nome, ó Deus. Te agradecemos por mais um dia que tu nos concedeu, ó Pai. Te agradecemos pela nossa saúde. Te agradecemos, ó Deus, pelo nosso respirar. Sabemos que em tudo, ó Deus, tu te fez e faz presente em nossas vidas, ó Deus. Nesse momento, ó Pai, fazemos um pedido, ó Deus, pelas nações, pelo mundo, ó Pai, pelas pessoas que foram acometidas por essa doença, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, a cura dessas pessoas. Pedimos, ó Deus, pelos familiares que já perderam entes queridos, ó Deus. Conforte, ó Deus, e restaure os corações deles, ó Pai. Esteja conosco, ó Pai, esteja com os cientistas que estudam, ó Deus, diariamente para encontrar a vacina, ó Deus, que irá, ó Deus, nos blindar contra esse vírus, ó Pai. Te pedimos pela vida deles, te pedimos pelos profissionais de saúde, pedimos, ó Deus, por todas as pessoas, ó Pai, que estão em contato diário, ó Deus, com as pessoas infectadas, te pedimos pelas pessoas infectadas, pelos seus parentes, te pedimos, ó Deus, pela família, ó Deus, te pedimos pelo mundo. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nos use, ó Deus, nesse momento tão difícil, que a gente não possa desfalecer, ó Deus, mas que a gente possa, todo dia, ó Deus, encontrar o nosso refúgio em Ti e a nossa força em Ti, ó Pai. Muito obrigada, Deus, por tudo. Isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a irmã já está aqui à frente, a irmã já vai continuar, vai nos dirigir através da música. Louvemos a Deus, irmãos, com esses dois servos aqui dirigindo. Boa noite a todos. Vamos continuar a louvar o nome do nosso Senhor. Vou pedir que os irmãos que se encontram aqui na igreja se coloquem em pé. Você que estiver em casa também, se quiser ficar em pé, pode ficar também. Vamos louvar, cantar ao nosso Deus. Só Ele é digno de todo louvor e toda glória. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Vamos continuar a louvar o nome do nosso Deus. Meu respirar. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar.
Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdida estou sem ti. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és o pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdida estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdida estou sem ti. Amém. Glória a Deus. Louvado seja sempre nosso amado Deus. Realmente sem Ele. Irmãos, nós vamos ler agora a palavra, na palavra de Deus, no livro do profeta Jonas, capítulo 2. Eu não atentei para o início do culto, quanto aqui ao relógio, então eu não sei quantos minutos nós temos, mas se alguém puder me ajudar, agradeço. Porque o tempo agora é definido por lei e a gente tem que ser bem objetivo, e em se tratando de um culto de doutrina é um desafio ainda maior. Jonas, capítulo 2, vamos ler todo o capítulo, são apenas 10 versículos. E diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo e no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou.
Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Que Deus nos abençoe sempre com essa palavra viva e eficaz, amados. Quero que o Júnior me avise aí mais ou menos quantos minutos nós temos, só para ter uma ideia. Não precisa ser exatos quantos minutos. E é isso, 40 minutos? O quê? 30, muito bem. É mais tempo do que eu pensei, graças a Deus. Então, amados, temos aqui esse tema, as grandes orações da Bíblia. Antes, é necessário um pouco de contextualização de toda essa realidade aqui, Jonas. E nós sabemos, irmãos sabem que Jonas era um profeta de Deus. E ele tinha um império, que era o Império Assírio, que era um império que mandava no mundo na época e que era contra Jonas e o seu povo. E esse império foi um império mundial dos anos 900 ao ano 612 a.C. E diz a história que esse império começou a sua ascensão depois da morte de Salomão, na época da divisão do reino judaico. E exatamente quando este império estava arruinado e arruinando cada vez mais, estava assim entrando em colapso, foi exatamente nesse momento quando Deus acha de convocar Jonas para ir a Nínive pregar àquele povo. Ou seja, Jonas agora, como profeta de Deus, estava com a incumbência de pregar a salvação aos próprios inimigos dele. A um povo que só fazia mal ao povo de Jonas. E isso contraria a lógica, até certo ponto, a lógica de algumas políticas públicas. Isso contraria a lógica de algumas mentalidades que existem, mas não contraria a lógica do Evangelho, não contraria a conduta de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, na plenitude dos tempos, mandou o seu Filho, nascido de mulher, para morrer por quem? Por nós, miseráveis pecadores, que só fazíamos o mal aos olhos dele. E aqui a gente vê uma espécie de figura de Cristo na pessoa de Jonas. A gente não vai entrar em detalhes também em função do tempo. E Jonas era natural de Gat-Efé e viveu durante o reinado de Jeroboão II, reinado este que durou do ano 782 a 753
antes de Cristo. E o que caracteriza esta história é o fato de tratar de um grande milagre. Então, o livro de Jonas trata de um grande milagre. E você pode até dizer de alguns grandes milagres, porque o milagre da salvação de Jonas e o milagre do arrependimento do povo ninivita, cujo livro de Jonas, lá no finalzinho, diz que ali, em Nínive, existia 120 mil pessoas que não sabiam sequer a diferença entre a mão direita e a mão esquerda. Ou seja, um povo que estava totalmente perdido, cego, sem menor discernimento daquilo que precisariam ter, principalmente em relação às coisas de Deus. Então, Deus leva Jonas ali e, para surpresa do próprio Jonas, aquele povo se arrependeu. E a gente vê um progresso logo na sequência, um progresso, a conquista de novos povos, de novas situações, a partir do momento que o povo se arrepende, depois da pregação de Jonas. Isto foi um atestado divino de que Jonas havia sido enviado de Deus. Estava lendo alguma coisa sobre este livro e alguém diz que se Jonas não tivesse sido engolido pelo peixe, não tivesse passado aqueles 3 dias no ventre do peixe, depois não tivesse sido vomitado e depois não tivesse ido pregar, ou seja, se os ninivitas não tivessem, digamos assim, no esboço da pregação de Jonas, esse milagre, essa experiência, dificilmente os ninivitas fossem acreditar na mensagem de Jonas. Mas o fato de Jonas ter passado toda aquela experiência deixou mais do que ratificado que Jonas realmente era um profeta de Deus. E Jonas era um sinal, uma espécie de sinal de Jesus. A história de Jonas é uma grande figuração da história da ressurreição do Messias. Jonas é vomitado na praia, pelo grande peixe. Eu creio que essa dúvida de que tipo de peixe era, porque, foi a baleia que engoliu Jonas. Eu creio que isso nem precisa mais explicar. Todo mundo já sabe que não foi necessário, pelo menos no original não está a baleia. O termo no original significa grande peixe, não baleia. Então, provavelmente foi um peixe, não temos como definir que peixe foi esse. Há muitos monstros marinhos que podem engolir um homem tranquilo. Não é só a baleia. Certo? A expressão original é dagadol, significa grande peixe. Não é necessariamente temos que afirmar que foi uma baleia. Foi um grande peixe que engoliu Jonas. Então, a figura histórica da ressurreição do Messias e a missão a todas as nações. Então, nós como igreja, como salvos, não vamos pregar só aos nossos parentes, vamos pregar só aos nossos amigos, vamos pregar só às pessoas do nosso bairro. Por quê? Porque o evangelho é para todas as pessoas. Até para as pessoas tidas como nossas inimigas. Precisam ouvir. E quando por nós, qual é o problema? Quantas vezes já preguei para traficantes? Uma vez eu estava pregando uma cruzada, pregando em cima de um palco, e uma pessoa com uma faca na mão lá, esperando eu descer, talvez para me sangrar. E ela ficou ali um bom tempo. E eu continuei pregando, até que veio um pastor e conseguiu arrebanhar, arrastou aquela pessoa lá. Então, eu creio que eu já preguei muitas vezes para pessoas que, enquanto me ouvem, estão me odiando. Mas não deve ser preocupação minha, não deve ser preocupação nossa. Nossa preocupação deve ser levar o evangelho a todas as pessoas, até aos ninivitas que nos fazem tão mal. No caso de Jonas, E voltando, dado a questão do tempo, eu quero agora que os irmãos acompanhem no texto algumas questões que eu quero grifar aqui no texto, já propriamente na oração de Jonas, capítulo 2. Vejamos só que
Os irmãos sabem que quando Jonas recebeu a convocação de Deus, o que ele fez? Ele fugiu. É o profeta fujão, né? Ele fugiu. Deus mandou Jonas ir para a Imperatriz, ele foi para o Rio de Janeiro. Pelo menos tentou ir, né? Não conseguiu, mas tentou ir. E nessa tentativa de ir para um lugar que não era o lugar para o qual Deus o comissionou que fosse, a gente sabe que houve uma turbulência no meio da viagem, que foi o mar. O mar ficou muito zangado, e o barco que Jonas estava, o navio que Jonas estava indo a pique. Jogaram muitas coisas fora e finalmente eles desconfiaram que Jonas era o problema. Aí Jonas foi lá e disse, confessou, né? Olha, realmente o problema sou eu, me joguem fora que tudo vai estar resolvido para vocês, porque o problema sou eu, o problema está em mim. E aqui eu posso pensar o seguinte, quantas vezes na igreja, né? O problema sou eu, mas eu sempre aponto que o problema é da Vera, né? Eu não quero admitir que o problema é meu, o problema está em mim. E é muito bom quando nós, como cristãos, identificamos o problema e, independentemente em quem ele esteja, ele vai ser identificado onde ele está. Se eu sou o problema, se o problema está em mim, eu tenho que entender que eu preciso admitir isso para que vocês, a maioria da igreja, não seja prejudicada porque eu vou esconder um problema que eu sei que está em mim. E a gente sabe que a igreja é um organismo vivo. E se a irmã Eloneida está em pecado, eu sofro as consequências com ela. Não é isso? Porque nós somos um organismo vivo. E um afetado, todos estarão afetados. Então Jonas admite isso, e o que eles fazem? Eles pegam Jonas e jogam ao mar. E aí vem o grande peixe e o engole. Aí você vai ver aqui esta oração, porque Jonas fugiu, Jonas se rebelou, Jonas tentou contrariar a vontade objetiva de Deus, tentou viver uma vontade permissiva de Deus, abandonando a vontade objetiva de Deus. E aí agora imagine quando Jonas se vê no ventre desse peixe, como está a consciência dele. Por quê? Porque agora ele está sofrendo a punição dos atos que ele mesmo praticou. E ele era um profeta. Talvez ele não tinha consciência religiosa e até mesmo bíblica que nós temos hoje, mas ele tinha consciência desenvolvida o suficiente para entender que ele estava rebelado contra Deus, que ele estava tentando contrariar a vontade de Deus e que ele estava sendo punido exatamente por isso. Ele tinha consciência como profeta para saber de tudo isso. E aqui nós podemos abrir um parênteses e pensar que muitas vezes quando nós nos encontramos em plena rebeldia aos olhos de Deus, às vezes a gente pensa, se eu estou assim, acabou para mim. Acabou para Jonas? Não, não acabou para Jonas. Mesmo eu estando mergulhado, às vezes em um momento de erro na minha vida, um momento de vacilo na minha vida, mas se eu sou de Deus, eu vou me voltar para Deus. Quando eu não sou de Deus, mesmo como um frequentador de igreja, eu procuro às vezes um serviço outro. Como eu já vi experiência de crentes batizados que procuraram com todo respeito a um outro líder religioso que não tem nada a ver, para tentar uma ajuda. Mas quando somos de Deus, ainda que erremos, ainda que vacilemos, ainda que nos rebelemos, ainda que nos sentimos em profunda angústia, no ventre de toda uma realidade que aparentemente nós não podemos rever e nem reagir contra ela, ainda que assim nos encontremos, se somos de Deus, nós só temos uma pessoa a quem nos devotar e a quem voltar. É Deus. Foi o caso de Jonas. Ele tinha consciência do que estava fazendo, do que já havia feito. Mas aí veja o que ele diz aqui. É interessante que o próprio Jonas redige essa história. Ele é o próprio autor de todo esse relato.
Ele não escondeu aqui, que é outra coisa que às vezes nós não queremos expor a nosso erro. Mas assim, o meu erro, uma vez resolvido por Deus, é bom que muitas vezes seja compartilhado, porque talvez o meu vacilo lá atrás possa evitar você de cometer o mesmo erro que eu cometi. Então você percebe que Jonas não esconde aqui, ele faz o relato das próprias experiências que ele teve. E nós estamos estudando isso hoje aqui, e isso serve como lições para as nossas vidas. Então ele diz aqui, ó, do ventre do peixe, versículo 1, orou ao Senhor seu Deus e disse, as palavras de Jonas, na minha angústia clamei ao Senhor. Eu já vi gente, pastor, eu não estou mais conseguindo orar. Realmente isso deve ser um estágio terrível. Um estado de plena letargia espiritual. Uma pessoa dizer, pastor, eu não estou mais conseguindo orar. E eu fico às vezes interrogando, será que é possível eu como um cristão chegar a uma crise tão profunda a ponto de não conseguir mais orar a Deus? Será? Porque mais profunda do que essa crise que Jonas estava passando, é difícil alguém passar. Então ele diz aqui, olha, na minha angústia clamei ao Senhor. Aí no mesmo verso ele diz, e ele me respondeu. O que eu aprendo com isso? Eu posso estar mergulhado em um mar de angústia, de sofrimento, de incerteza, de falta de esperança, de falta de apoio, de falta de compreensão, de falta de assistência, seja qual for aqui, seja o que for que falte em mim e que me gere angústia, ainda assim eu vou clamar ao Senhor dos Senhores e Ele vai agir como agiu com Jonas. Diz, e Ele me respondeu. Qual é a situação que estamos passando, vivendo hoje? Clame ao Senhor e Ele vai te responder. Eu tenho uma relação de outras orações que nós vamos analisar aqui, mesmo sendo atropelado pelo tempo tão exíguo. Está em angústia? O que nós temos que fazer? Clamar ao Senhor. O que Deus vai fazer? Ele vai ouvir o seu clamor. Se a voz não pode sair, porque pode haver situação que você está tão abatido do ponto de vista fisiológico, tão cansado, tão explorado, que você não consiga mais fazer com que a sua voz seja ouvida. Mas Deus ouve a voz que todos ouvimos, e nós sabemos que Deus também ouve a voz do nosso coração, ouve a voz da nossa consciência. Deus ouve o balbuciar da nossa alma. Não tem a oração silenciosa? Será que Deus não ouve a oração silenciosa? Ouve sim. Então ele diz, eu clamei mesmo na angústia e o Senhor me respondeu. E ele diz ainda, do ventre do abismo eu gritei. Certo. Do ventre, do abismo, do meio do abismo, do âmago da crise, eu gritei. De Jonas. E o que a Bíblia diz que Deus fez? E ele diz, tu me ouviste. Muitas vezes, amados, nós não estamos
colocando diante de Deus como deveríamos colocar as nossas vidas. Hoje eu estava, permita o meu filho, o Eliezer, que está ali, hoje eu falei para ele, porque quando ele chegou hoje à tarde do trabalho, ele tinha batido o carro. E aí a gente passou a tarde rodando, procurando resolver isso, e eu disse para ele, não se deve sair de casa sem antes orar. Todas as vezes que você sai da sua casa, seja para comprar um fósforo no comércio ao lado, é uma missão que você vai cumprir. Ore antes. Eu estou falando isso hoje aqui porque eu aprendi isso com uma experiência na prática. No início do meu ministério. Eu saí de casa um dia de manhã, peguei a bicicleta, não tinha carro, fui fazer um estudo bíblico para batizar uma pessoa. E quando eu cheguei na casa dessa pessoa, que eu fui discipular, eu fui recebido por uma outra pessoa e um 38 na minha cara. E essa pessoa fez eu voltar para casa com o rabinho entre as pernas. Eu não fiz o estudo bíblico. E eu vivi uma angústia durante uns dias, uma angústia na alma. Até que Deus me ensinou a grande lição. Nunca mais, meu filho, saia da sua casa sem antes orar. E desde lá, e todas as vezes que eu saio da minha casa, seja para ir onde for, eu saio orando. Eu saio orando. Vai à igreja, ore ao sair para a igreja. Você vai à feira, ore ao sair para ir à feira. Vai a pedir aonde você for, saia em oração. Eu aprendi isso depois dessa dura, porque eu não vou detalhar aqui, mas foi uma experiência das mais duras que eu vivi na minha vida. Foi uma experiência difícil, mas Deus me ensinou essa grande lição. Comece tudo orando, meu filho. Comece tudo orando e termine, ore de novo agradecendo. Então ele diz que Deus, versículo 3, que Deus o lançou no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas o cercou. Todas as ondas, eu fui ver aqui, todas as vagas, ver o que significa vagas, fui ver isso, sei que era outra coisa, passaram por cima de mim, é como tudo tomou, digamos assim, as capacidades do profeta. E então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Jonas tinha quase certeza que ali era o fim dele. E depois dessa pergunta que ele faz a Deus, lá naquele desespero todo, diz que, versículo 5, que as águas me cercaram até a alma e o abismo me rodeou. E as águas se enrolaram em minha cabeça, desci até os fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus! E tem uma exclamação. Então Jonas viveu uma experiência das maiores, meus queridos. E Deus diz na linguagem dele, como ele diz, ó meu Deus, o Deus que tirou Jonas da sepultura. Esse mesmo Deus que tirou Jonas da sepultura, do mais profundo abismo, de onde ele jamais sairia com a sua própria capacidade, é o mesmo Deus que pode nos tirar, pode me tirar e tirar você de toda e qualquer situação que ele assim desejar. Tem provação que ele vai permitir que você fique, mas tem outras provações que ele está esperando você orar e clamar para que ele te livre. Existem mares revoltos que estão envolvendo a minha e a sua vida, que Deus está permitindo isso e está esperando que você ore para que ele faça com que o peixe vomite você, fora desse problema. Mas é claro que poderá ter alguma outra experiência, uma outra experiência, que ele vai continuar permitindo, mas ele um dia vai te tirar de lá, na hora que ele planejou.
Tem provação que dura 1 hora, tem provação que dura 1 ano, tem provação que dura mais tempo. A verdade é que Deus um dia nos dará a solução. Mas nós precisamos clamar a Ele também. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Então, quando a alma dele desfalecia, a alma desfalecendo, eu estou sentindo como se eu estivesse desaparecendo, como se eu estivesse deixando de existir, como se eu estivesse morrendo, como se tudo na minha vida estivesse perdendo o sentido. E é provável que alguém que nos assiste agora esteja mais ou menos se sentindo assim. Como diz aqui, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, o que Jonas fez? Ele diz, eu me lembrei do Senhor. Então, olha, Deus está me usando para fazer você se lembrar dele agora. Lembre-se do Senhor. Clame ao Senhor. E uma vez clamando ao Senhor, deixa a resposta com Ele. Porque tem muita gente que clama ao Senhor, que o pastor mandou clamar, disse que Jonas clamou e Deus respondeu. Aí tem gente que vai clamar ao Senhor e diz, ó Senhor, eu estou clamando agora, eu quero a resposta daqui a 10 minutos. E não é assim. Clame ao Senhor e deixe a resposta e o tempo da resposta com Deus. Ele é soberano. Deus é longânimo, você tem que ser longânimo. Deus é paciente, você tem que ser paciente. Deus é prudente, você tem que ser prudente. Clame ao Senhor, ore ao Senhor e deixe a resposta com Ele. E o tempo da resposta com Ele. Porque na hora dele, a resposta virá. No tempo dele, a resposta virá. E você será abençoado. Por mais que você faça barulho para Deus responder no seu tempo, Ele não fará de acordo com aquilo que você quer que seja feito. Ele faz como Ele quer. Mas Ele faz quando clamamos como Jonas clamou. Com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Vejam só. Por mais que você e eu estejamos passando por problemas agora, mas se nós formos trocar em miúdo, formos olhar melhor a nossa vida, nós temos muito mais motivos agora para agradecer a Deus do que para reclamar, do que para pedir a Ele. Então, ainda que a sua alma esteja parecida com a alma de Jonas, desfalecendo, em angústia, continue clamando ao Senhor e mude o foco. Agradeça a Deus. Você comeu hoje? Agradeça a Deus. Você bebeu água hoje? Agradeça a Deus. Você respirou hoje? Agradeça a Deus. Você está participando desse culto? Agradeça a Deus. Deus gosta de um filho com o coração agradecido. E eu diria aqui por responsabilidade própria que a nossa oração devia ser mais de gratidão a Deus do que de pedido. Agora você vê que Jonas pediu, mas ele não poderia deixar de agradecer. Com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. Ou seja, ele ficou grato, agora ele quer oferecer a Deus. Qual é o sacrifício que Deus espera de nós? Sacrifício de louvor. Louvores de gratidão a Deus, de reconhecimento ao Senhor, por todos os milagres que Ele tem feito na nossa vida. Você vai ter mais tempo para se debruçar mais tranquilamente sobre essa oração. Eu fui apenas assim muito rápido, até por conta do tempo, mas assim, você pode depois ver essa oração com mais detalhes e aprender um pouco mais com ela. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: ainda que você tenha cometido um erro na sua vida, e ainda que esse erro esteja martelando a sua consciência o tempo todo, dizendo que você está errado, que você errou, sabe o que você tem que fazer? Você vai olhar para um Deus que é misericordioso, que quer o bem até dos inimigos,
E se Ele quer o bem até daquele que difama a Ele, que Ele não fará por você uma vez arrependido, uma vez arrependida. Não continue sofrendo nos seus pecados e com os seus pecados. Coloque o seu sofrimento e os seus pecados no altar de Deus e deixe que Deus te liberte do ventre deste universo que te carrega cada vez para um lugar mais profundo. É o que eu desejo, que Deus te abençoe com este milagre. Amém. Vamos orar, meus queridos irmãos. Santo, Santo Deus. Aprendemos algo aqui esta noite com esta oração do teu servo profeta Jonas. O Senhor está pronto a nos perdoar, ainda que nós vacilemos, ó Pai. E o Senhor é o Deus da segunda chance. O Senhor deu uma segunda chance a Jonas. Deu uma segunda chance àqueles que me ouvem e que me veem agora, Senhor, e que não estavam enxergando essa possibilidade. Deu uma segunda chance, ó Pai. Restaura as suas vidas. Muito obrigado por sua palavra, Pai. Agora pedimos que o Senhor nos leve em paz e segurança aos nossos lares. Nos dê uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.